Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo. Eu queria te pedir que deixe aí o seu like, inscreva-se no canal para que o nosso canal possa crescer. Nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante no meio espírita, né, que todo mundo tem muitas dúvidas muitas vezes. O que é mediunidade? Mediunidade, né? O que é mediunidade? Interessante, porque imagine que isso aqui seja a linha da vida, né? De cá estamos nós encarnados. Por que estamos encarnados? Porque sou eu, espírito, tenho o meu corpo de energia perispírito e eu tenho um corpo físico. Então eu vivo nessa dimensão aqui do universo, mundo encarnado. Quando esse corpo morre, o que acontece comigo? Eu me projeto aqui no plano espiritual com esta formação aqui. Eu, espírito, continuo, a minha consciência não morre, revestido com meu corpo de energia, que é o perispírito. E a grande maioria das pessoas vivem aqui nesse mundo sem ter nenhuma noção que existe esse mundo espiritual aqui. Grande parte das pessoas não tem nem ideia de que existe aqui um mundo espiritual, um universo inteiro aqui à sua volta. Dimensões onde os espíritos vivem, as pessoas vivem, onde os seus parentes vivem, onde os seus amigos que já morreram, que já perderam o seu corpo físico estão morando, e as pessoas vivem aqui sem ter nenhuma noção de que isso existe. Mas acontece que existe uma pessoa que nascem fisicamente preparadas. A mediunidade não é uma condição mental, uma condição só do pensamento, da mente, não. A mediunidade é uma condição física. E esta condição física é como se ela nascesse com uma formação neuronal, com uma diferença na formação da própria glândula epífise, que torna-se uma antena para o plano espiritual e esta pessoa começa a ter percepções do mundo espiritual. É uma pessoa que vai ouvir vozes, ela vai ver vultos, ela vai ver isto. Existem outros que já têm muita clareza, ela não vai ver apenas vozes e vultos, ela vai ver espíritos, ela vai ver coisas que só ela vê, as outras pessoas não veem, só ela vê os espíritos. Ela fala, às vezes até criança, mãe, tem alguém aqui, a mãe olha, menino, não tem nada, mas ela está vendo, ela tem certeza que ela está vendo, né? Então, aí a família leva para o psiquiatra, leva para o psicólogo, faz todo um processo desse e acaba que lá na frente, para alguns privilegiados, descobrem que esta pessoa é uma médium e ela vai tratar essa mediunidade, vai cuidar dessa mediunidade. Para outros não, vai passar a vida inteira internado em clínicas, tomando remédio controlado ou com tratamentos psiquiátricos que vão dar muito pouco resultado. O fato é que estas pessoas que têm essa capacidade de ter uma percepção do mundo espiritual, estas pessoas são os médiums. E a mediunidade, ela tem particularidades muito interessantes, porque elas mudam muito o jeito da pessoa ver a vida. Quando ela é tratada com gosto, com jeito, ela rende muito bons frutos. Porque a mediunidade, ela não é um privilégio, é um dom. Ela não é algo assim que você recebeu porque é uma pessoa boa demais e, consequentemente, isto foi dado como um presente. Na verdade, não é. Porque a mediunidade, o uso dela, a utilização da mediunidade de uma maneira produtiva vai depender de muito estudo. O espiritismo é muito vasto e, infelizmente, a única religião que cuida da mediunidade é o espiritismo. O restante das outras religiões ignora a sua existência ou tem uma relação profundamente destrutiva com relação à mediunidade. Por exemplo, se você levar o seu filho para dizer que ele está vendo espíritos, ele vai ser encaminhado provavelmente a uma sessão de desencapetamento, onde esse espírito que esteja na presença dela vai ser xingado de tudo quanto é nome e palavrão, vai ser expulso, depois ele volta, que a mediunidade é da pessoa, não tem como a pessoa se livrar dela, e ela acaba passando por uma situação vexatória, destrutiva, de grande sofrimento. Mas quando ela chega no espiritismo, muda essa perspectiva.
Porque aí ela já é vista como uma pessoa que precisa ser orientada a cuidar da sua mediunidade, a ter uma reforma íntima, bons sentimentos. E aí ela é levada ao desenvolvimento mediúnico. O que é desenvolvimento mediúnico? Aí você poderia perguntar, bom, desenvolvimento mediúnico é me ensinar a ver espírito através da vidência, incorporar os espíritos através da psicofonia, né? Psicografar livros através da psicografia. Isso é desenvolvimento mediúnico? Não, não é desenvolvimento mediúnico isso. Desenvolvimento mediúnico é o conteúdo espírita que leva uma pessoa, se ela assimilar esse conteúdo, a fazer uma reforma moral, a ter maior educação emocional, educação dos seus sentimentos, educação do pensamento, uma reestruturação da sua maneira de pensar e ver a vida. Já foi o tempo em que se pensava assim, o desenvolvimento mediúnico é colocar a pessoa para poder incorporar espírito. Não é verdade, isso nunca deu certo. O espiritismo, o grande legado dele é mudar a natureza do pensamento da pessoa. E uma coisa muito interessante, espíritos sofredores adoram ficar perto de médiuns, principalmente médiuns psicofônicos, que são os médiuns de incorporação. Por que isto? Quem são os espíritos sofredores? Quando a pessoa perde o corpo físico, quando o corpo morre, e ela não teve uma preparação para o seu desencarne, muitas vezes ela nem tinha consciência que existia isso, ela passou uma vida despreparada, ela não viveu uma boa vida, ela não cultivou bons sentimentos, ela não cultivou emoções boas. Jamais poderíamos afirmar que a pessoa, para poder se preparar para estar no mundo espiritual, teria que ser espírita. Isso não é verdade. Porque a preparação para a morte depende de uma preparação para a vida. Se a pessoa viver uma boa vida, ela pode ser ateu, pode ser de qualquer religião, não tem problema, não é isto. Não é isso que vai salvar a vida da pessoa. O que salva a nossa vida, seja religioso ou não, seja de qualquer religião for, seja de qualquer situação que a gente esteja vivendo, o que salva a nossa vida é bons sentimentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, independente de que tenhamos até uma crença. Não precisa ter uma crença, você não precisa ter nenhuma. Mas se você ama a Deus, como é que então o ateu pode amar a Deus? Mas é lógico que pode. Porque Deus não necessita de fã-clube. Não precisamos ficar lá, Deus, Deus, Deus. Não é ir por aí. Né? Deus não necessita de fã-clube. Deus é uma ligação com nossa maneira de ver a vida. Você tem um ateu, imagine bem. Você tem um ateu que ama a natureza, que ama os animais, que ama as pessoas, que tem bons sentimentos, que ajuda quem ele pode ajudar, que é uma pessoa desapegada, desprendida. E você tem um religioso espírita ou de qualquer religião, apegado com tudo, uma pessoa de maus sentimentos, uma pessoa ruim. Uma pessoa que até mesmo quando faz caridade, fica extremamente orgulhosa do bem que está fazendo. Então, quem é mais salvo aos olhos de Deus? Jesus foi claro, mais vale o homem que diz que não faz e faz do que aquele que diz que faz e não faz. Então, isto é educação mediúnica, isto é desenvolvimento mediúnico. E os espíritos, e a pessoa quando morre nessa situação, ela se projeta no plano espiritual, portando grandes sofrimentos e às vezes volta para o ambiente na tentativa de se aproximar do ambiente material. Ela tenta ficar ligada novamente ao plano material. E aí ela não consegue porque ela já não tem mais corpo. Mas ela fica aqui, olha, naquela região que nós chamamos de região intermediária, entre os dois planos. Não fica nem no plano físico, nem no plano espiritual. Ela não fica no plano espiritual de jeito nenhum porque não tem mais corpo. E também não fica no plano físico porque ela não quer. Ela não deseja, ela tem uma força mental muito grande que a liga ao plano físico. E isso muitas vezes é relacionado a maus sentimentos. Apego, ciúme, vaidade, egoísmo, maus sentimentos. E aí ao ficar aqui, ela sofre muito.
ela tem muito sofrimento, ela carrega sofrimento, ela sente dor física, normalmente ela sofre, ela continua sofrendo as dores que ela sofria quando estava lá, que a levou à morte. Quando ela estava no hospital, aquilo que a matou, ela continua carregando aquilo com ela no plano espiritual, aqui nessa região aqui. E quando ela se aproxima do médium, ela sente um alívio enorme. Por que isso? Porque o médium tem uma aura que facilita essa captação de energia do plano espiritual. Essa pessoa aqui, ó, desencarnada, tem sua aura. Mas quando ela chega perto de um médium, essas auras se comunicam. E quando essas auras se comunicam, é como se ela descarregasse uma parte da sua energia emocional neste indivíduo aqui, que é o médium. E ele começa agora a sentir as energias emocionais dessa pessoa aqui, ó. As angústias, tristezas, os maus sentimentos que esta pessoa está carregando. E ele então passa a receber isso aqui. E de repente fica aquela situação. A pessoa acabou de morrer, está no hospital, ela não tem a preparação para estar lá, e ela morreu de um infarto, com muita dor no peito. Ela, não tendo preparação espiritual, ela não consegue ser acessada pela espiritualidade socorrista que tem em tudo quanto é hospital. Por não conseguir ser acessada, ela não enxerga aquelas oportunidades. Tipo assim, aparece a luz e ela não vai, porque ela nem viu a luz. Ela sai dali desesperada e sai pela rua andando. E ela tenta voltar para casa, mas o ambiente é diferente, ela não acha a própria casa. Ou às vezes acha. Mas ela vai passando pela rua, chega numa esquina, ela encontra você que está lá, o médium. Sabe nada de mediunidade, né? Não tem nem noção do que é isso. Mas quando chegou perto, ó, pá, ligação. Esta pessoa aqui se sente um alívio enorme. E esse aqui agora, ai, meu peito, pensa que está infartando, começa a suar, né? A respiração fica ruim e ela sente aquilo e às vezes até vai para o médico e chega lá, o médico a examina, faz toda a bateria de exame e ela não tem nada. Quando isso é repetitivo, muitas vezes, repete, aí ela vai no psiquiatra, ela vai no psicólogo, ou tem aquele amigo que já fala, gente, isso aí pode ser uma coisa espiritual, vai lá. Ah, mas o que eu vou fazer lá no centro, né? O que as pessoas vão dizer? Minha família vai pensar que agora eu sou macumbeiro, né? Então ela não vai no centro, porque existe essa loucura de relacionar espiritismo, é a maldade, né, dos religiosos. Ah, você é espírita, então pronto. Aí a pessoa fica com medo disso, com vergonha disso e não vai. E fica carregando esse sofrimento aqui por muito tempo. Até que ela encontre uma solução. Mas o nosso vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela sua atenção. E eu gostaria que você deixasse o seu like, inscreva-se no canal, para que nós possamos crescer. Muito obrigado.